Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Decisão Muda Destino. Esse que vai ser um podcast onde nós vamos ter ali como foco trazer convidados que tomaram decisões onde levaram eles para um caminho de se tornarem referência, de chegarem a patamares um pouco mais altos do que o convencional. E hoje, para estar estreando, não teria um convidado melhor. Vocês provavelmente já devem ter visto aí na capa do YouTube, no título, mas eu queria fazer um pouquinho de suspense porque vale a pena falar um pouco mais sobre ele. Eu confesso que eu tive que anotar, porque senão eu acabaria esquecendo tudo que esse homem faz. Inclusive, a gente não pode nem falar tudo aqui. Ele cortou aqui algumas coisas que eu botei. Mas eu queria iniciar apresentando ele como especialista e mestre em oftalmologia. Ele também é professor do SESMAC, fundador do Centro de Oftalmologia Veterinária aqui em Maceió e pai do cuscuz, que assim, é um fenômeno, tá? É um fenômeno viral aí na internet. Toda vez que o cuscuz aparece, parece a Sofia no meu Instagram. É certeza que o engajamento vai aumentar. E aí, cara, hoje ele nos deu a honra de participar aqui do nosso podcast e trazer um pouco mais da sua história, das suas decisões que mudaram o destino e fizeram ele chegar aqui. E, Thiago, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Queria que você se apresentasse e logo depois eu queria entender um pouquinho mais de como passar esses ensinamentos para o público que está aí em casa. Léo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em principalmente ser o primeiro, então, né? É verdade. Muito bom estar aqui podendo contribuir, né? Divulgar um pouquinho do que é a nossa área de atuação e, inclusive, incentivar pessoas aí que continuem crescendo junto com esse projeto tão lindo que você vem desenvolvendo. Obrigado, primeiro de tudo. Parabéns pelo projeto. Vamos começar hoje, né? Vamos lá. Para a gente iniciar, eu queria dar o pontapé e nós vamos seguir assim nos episódios, que é onde aí a gente vai entendendo um pouco mais da história, pegando os insights. Inclusive, pessoal, eu vou reforçar isso em todos os episódios. Eu gostaria que vocês assistissem com papel e caneta na mão, o bloco de notas ali. Agora, o bloco de notas com o telefone não perturbe, né? Para não chegar a notificação do WhatsApp, distrair, porque é de fato para vocês focarem aqui e modelarem as decisões, a forma de pensar, as ações, para que vocês tenham resultado também. Então, para a gente poder iniciar, eu queria saber, Thiago, qual foi a decisão chave que te fez chegar aqui hoje? É uma excelente pergunta e profunda, né, Léo? Cara, essa pergunta eu acho que parte principalmente de uma dor, né? De onde eu estava me incomodando bastante. Hoje eu sou médico veterinário e senti uma necessidade do mercado de me posicionar. Afinal de contas, eu buscava crescer, buscava atender mais pacientes de uma forma mais produtiva. E pensando em tudo isso, foi muito difícil sair da bolha, né, que a gente fala, né? A gente estourar essa bolha, fazer uma coisa diferente. Na época que eu tomei a decisão de fazer oftalmologia veterinária, não era uma realidade ainda as especialidades na veterinária. Eu vi isso acontecendo fora, em alguns momentos, e realmente tomei a decisão de buscar. Aí foi quando começou toda a jornada, né? Acredito que todo mundo, a partir da sua dor, começa a fazer essa busca. Eu encontrei na oftalmologia veterinária tudo o que eu gostaria, como cirurgia, posicionamento, como mercado e até acesso ao conhecimento. E aí foi buscar onde é que eu conseguiria encontrar tudo isso. Acho que a oftalmologia veterinária, eu não a vi, Léo, bem interessante posicionar isso durante a graduação. Durante a graduação, eu me vi como um clínico geral, ajudando os animais, fazendo o que realmente a clínica geral faz. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, foi quando literalmente eu senti a dor do mercado. E é muito duro, eu vejo isso acontecendo em muitos profissionais, inclusive hoje como professor, até também como muitos alunos, né, que querem se posicionar, querem buscar e realmente é muito difícil. A oftalmologia entrou na minha vida como enxergar uma oportunidade de mercado. Eu me vi como um cirurgião do qual eu sou, ajudando os animais, buscando realmente tecnologias, informações para cada vez ajudar mais. Aí foi quando eu comecei o caminho da oftalmologia. Não foi fácil, até porque naquele momento era muito limitado o conhecimento no Brasil, eram poucas instituições que poderiam oferecer esse conhecimento. De especialidade. E eu encontrei uma instituição em São Paulo, o nome dela é Anclivep.
Lá na Anclivepa eu pude me capacitar, pude evoluir, foi quando eu comecei o mestrado, mas partindo da sua pergunta inicial foi a dor, né? A dor de querer me colocar no mercado, de realmente ter uma qualidade de vida, de poder ter um faturamento que realmente a gente tenha um conforto financeiro e realmente ajudar cada vez mais animais, que pelo menos esse é o meu propósito, para que a gente consiga, né, realmente entregar resultado, ter qualidade. Foi mais ou menos aí, foi dessa dor, né, no início da profissão que eu senti. E lá atrás, quando você entrou na faculdade, né, eu acredito que os colegas não tinham essa visão. Pelo que você falou, era algo que estava estourando lá fora, né, basicamente, não era ser clínico geral, seria exatamente ali o caminho. E quando você escolheu a veterinária, pelo menos, e aí foi isso que eu acabei entendendo, né, o mercado olhava para a parte clínica geral e talvez se contentava com uma vida normal, vamos dizer assim, de ir com a manada, né? A decisão de ir para a veterinária e só depois de encontrar a oftalmologia, você vê que essa tua vontade de se posicionar, de se diferenciar, de ter uma qualidade de vida, ela veio durante a jornada da veterinária ou foi antes? O que é que te fez escolher a veterinária? Bom, a veterinária eu acredito que entrou na minha vida desde quando criança. Acho que veterinária é uma profissão que a gente se apaixona quando criança, né? É uma paixão de que a gente leva da fase inicial da vida para a fase adulta. Eu realmente sou apaixonado por veterinária. Inclusive eu entrei em veterinária, Léo, para poder trabalhar com grandes animais, cavalos, por exemplo. Eu sou apaixonado até hoje. Sim. Mas durante a graduação eu percebi que o mercado já tinha uma certa limitação de tipo reconhecimento como profissional, de como é que eu iria me posicionar, pelo menos na minha realidade. Então eu busquei a parte de clínica de pequenos animais, que é cães e gatos, principalmente. Eu não consegui uma abertura tão boa onde eu realmente iniciei minha graduação. Foram várias mudanças ao longo dessa jornada. Queria muito, sou apaixonado, que sou criador de cavalos hoje, Léo. Sim. Mas não foi a oportunidade que surgiu. O que surgiu para mim naquele momento durante a graduação, entre estágios, oportunidades, acolhimentos já de profissionais da área, foi na parte de clínica médica de pequenos. E aí eu segui a minha graduação. Durante a graduação eu fui fazendo estágios, fui tendo habilidades, desenvolvendo, por exemplo, de cirurgia, de atendimento, enfim, tudo que a gente faz quanto estudante e acadêmico. Quando eu me tornei profissional, foi quando eu comecei a sentir outra dor. É a dor do mercado. A dor realmente de conquistar, de receber, né, o dinheiro, receber o posicionamento do mercado, foi quando começou uma segunda dor. E essa segunda dor foi quando eu realmente busquei essa parte da oftalmologia. Para se diferenciar. Para se diferenciar. Eu lembro que a gente tava conversando e você falou que seu pai queria que você fosse médico, né? Cara, foi um grande desafio no início, porque eu sou apaixonado pela veterinária e meu pai enxergava a medicina humana como realmente uma profissão de sucesso. E aqui para nós dois, né, eu vou até brincar aqui com todo mundo também que está assistindo a gente, meu pai não conseguia enxergar a veterinária como uma profissão no qual eu seria reconhecido, que eu queria ter um posicionamento financeiro, que eu teria uma qualidade de vida. Mas eu não vou mentir para você que ser veterinário sempre foi minha paixão. Eu me lembro naquele momento que a gente estava ali de vestibular, de graduação, início de uma graduação, que eu falei para meu pai, eu vou ser veterinário e vou ser sim bem reconhecido, vou ter um salário confortável porque eu faço literalmente isso todos os dias, eu busco. Meu pai, inclusive, eu passei na faculdade de veterinária, ele não permitiu que eu fosse naquele momento ingressar, fiz mais um ano de vestibular, não fui aprovado na medicina, e passei novamente em veterinário, porque realmente é o que eu queria, eu acredito. Acho que pelo menos eu acredito em Deus, eu acho que era da vontade de Deus abrir as suas portas. Entrei na veterinária, né, e aí começou toda a minha jornada, e desde qual eu sou muito feliz, Léo. Eu brinco que apesar desse lado de gestor, de empresário, professor, existe o profissional, que é o Thiago, acho que quanto criança, que é apaixonado por animal, que realmente busca, né, o melhor. Hoje, como veterinário, Léo, literalmente a gente sabe dos bastidores de um hospital, existem insumos, existem protocolos, e eu posso te garantir hoje que tudo que eu faço na veterinária é de excelente qualidade.
qualidade, os melhores insumos, os melhores protocolos, os melhores profissionais envolvidos, porque na verdade os resultados também mostram isso, né? Sim. O posicionamento de mercado, os pacientes bem, a gente crescendo cada vez mais, e isso é o que realmente faz sentido para mim. Acredito que dinheiro é importante tocar nesse ponto, infelizmente é a realidade, né? Infelizmente da vida adulta. Felizmente, né? O felizmente, né? Mas ao mesmo tempo a satisfação, né? Sim. O propósito que a gente tá aqui hoje como profissional. Você falando, abre algumas lacunas que eu acredito muito, né? Que geralmente quando nós temos um sonho, nós temos um propósito, um desejo, nós acabamos nos escondendo atrás disso. O que é que eu quero dizer com isso? É muito difícil, e aí vem da tua área, vem na área que eu trabalho, que é na medicina como um todo, né? Ali, muitos médicos. E na veterinária também, já falei isso com você várias vezes, que o médico, o veterinário, e aí a gente pode estender talvez para o advogado, para o engenheiro, eles olham muito para a profissão. Então, eu sou veterinário, eu sou médico, eu sou engenheiro, e esquecem todo o contexto. Quando qualquer profissional de sucesso que a gente conhece, eles usam a base, que é a formação, por exemplo, para poder entregar um serviço de alta qualidade de transformação, mas não se limita a isso. Então você tem a parte que é veterinário, oftalmologista, mas tem a parte que é gestor, tem a parte que entende de marketing, que se posiciona, que faz uma imersão, que faz... Então você utiliza essa base para potencializar quem você é. Que é você como um todo. O que eu queria entender, antes da gente poder ali falar um pouco mais sobre isso, que inclusive eu sei que é um dilema, né? De, cara, eu tenho que ter tempo mais para oftalmologia, eu tenho que ter mais tempo para gestão, eu tenho que dividir essas caixinhas, porque de fato hoje o mercado não tá para brincadeira, a régua subiu muito, você não pode ser somente uma coisa, você tem que ter múltiplas habilidades. Mas como é que foi lá atrás o primeiro não para um sonho que não era seu, que era do teu pai, por exemplo, de que você ingressasse ali na medicina, seguisse uma carreira? Por que eu pergunto isso, né? É muito difícil, depois de alguns anos, você se ver talvez ali bem-sucedido, com um reconhecimento bacana, só que não ser aquilo que você queria. E aí quando você fala, caramba, agora para mudar tudo vai ser muito difícil. E eu queria entender como é que se passa para você ter esse posicionamento, né? Eu acredito que o caminho que você trilhou para chegar até aqui tem muito a ver com ter se posicionado lá atrás. Léo, teve uma conversa, eu queria começar por aqui, até forte. Tem uma conversa que eu tive mês passado com meu pai, né? Inclusive, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho sobre o posicionamento da empresa. Ele falou bem assim, e olha que meu pai sempre foi contra de eu poder entrar na veterinária assim, né, diretamente. Apesar dele também ser apaixonado por animais, a gente ter fazenda, enfim. Mas a vontade dele naquele momento é que eu fizesse medicina. O pai chegou esses dias para mim e falou bem assim, filho, eu acredito que se você tivesse feito medicina, isso mês passado, acho que se você tivesse feito medicina, você não estaria tão feliz quanto você está hoje. Se você tivesse feito medicina, acredito que pode ser que você não teria tido o reconhecimento que você tem hoje dentro da veterinária. E eu queria começar por aqui, Léo, porque a decisão de ser veterinário foi minha, né? Eu paguei o preço. Paguei o preço literalmente todos os dias, de buscar, de sentir o incômodo de ir atrás para poder entregar meu melhor resultado. Quando meu pai fala isso hoje, para mim é muito legal, é muito bom de ouvir, né? Porque realmente é meu pai, é o amor da minha vida, e ele enxergar nisso que eu consegui chegar onde eu busquei lá quando o Thiago tinha 18 anos. E que eu ainda quero muito mais, sendo muito sincero a você, eu não estou satisfeito onde eu estou hoje. Eu quero ainda mais. Mas a decisão de ser médico veterinário foi minha. Naquele momento, meu pai foi contra, minha mãe apoiou meu pai, mas eu realmente lutei porque sabia o que tinha no meu coração, que era ser veterinário, que eu queria fazer isso acontecer e que literalmente eu paguei o preço todos os dias. No primeiro momento da profissão, Léo, o veterinário, quando ele é formado, infelizmente o reconhecimento profissional referente a salário é baixo. E isso não falo na veterinária, saindo da medicina, que é onde, como você mesmo falou, é a área que você atua, mas se você for para outras profissões do direito, a engenharia, Léo, o primeiro ano do formado
É muito duro. A gente acredita que quando a gente for ser um profissional, acabou todo o problema financeiro. É verdade. A gente acredita, é literalmente onde começa. É onde começa. Porque assim, eu paguei o preço para ser veterinário, realmente lutei, estudei, me capacitei, tinha uma base teórica por conta da graduação, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, literalmente ganhar dinheiro é totalmente diferente. É muito diferente, para falar a verdade. Hoje, como professor, quando eu vejo os meus alunos acreditando que vão se formar e realmente vão ganhar o mundo, eu não tenho dúvida que eles vão ganhar o mundo. Mas eu sei que os primeiros passos como profissionais vão ser muito difíceis. E foi justamente dessa dor. Então, lá atrás, quando eu decidi ser veterinário, eu acredito que era uma dor que eu sentia no sentido de realmente buscar o que eu queria. Não me sentia confortável de fazer medicina humana, não por conta que eu não gosto da medicina em si, porque é até muito semelhante. Hoje, até como oftalmologista, Léo, eu já fiz vários cursos na medicina humana. Tem coisas. Você falou da oftalmo que você foi acompanhar. Foi em qual cidade que você estava? Cara, eu fui para Porto Seguro, foi assim. Quando eu decidi fazer oftalmologia, por conta que eu decidi fazer oftalmologia por algumas coisas, e é importante até pontuar que eu acho que tem alguns valores também que a gente tem que avaliar quando a gente vai tomar uma decisão profissional. Eu nunca me esqueço nisso, eu tava fazendo o meu primeiro ano de formado, eu dei um plantão de Réveillon. E nesse plantão de Réveillon eu ganhava por comissão. Sim. E ganhei um faturamento muito baixo. E falei bem assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer diante disso aqui? E eu tinha 3 decisões para tomar. Eu sempre tento elencar 3 decisões. Ou eu vou sair da veterinária, que tipo era a coisa que eu mais queria ser veterinário, mas eu não estava conseguindo me encontrar. Ou eu iria montar uma clínica veterinária naquele momento, ou iria ser especialista, que é o que eu estava vendo acontecendo fora de Alagoas. Sair da veterinária era a última opção. Uhum. Montar uma clínica veterinária seria minha segunda opção, porque existiam várias clínicas em Maceió, meio que fazendo a mesma coisa e não se diferenciando do mercado. Ou iria ser especialista. Eu decidi ser especialista. Agora era qual especialidade? E teve mais 3 pontos que eu elenquei. O primeiro ponto que eu observei fosse uma especialidade que existiria um desejo de mercado. Sim. As pessoas gostariam de consumir aquele serviço. Segundo ponto, que tivesse cirurgia, porque eu sou cirurgião. Então, que teria alguma coisa relacionada à cirurgia. E o terceiro ponto, alguma especialidade que fosse acessível no Brasil. Não gostaria de sair do Brasil naquele momento. Ah, tá, entendi. Certo. Você já falou que tem proposta fora, né? Foi. Aí eu tentei juntar esses 3 pontos. Aí fui pensando em ortopedia, odontologia, que são as especialidades que têm mais ou menos essas finalidades, e uma delas é oftalmo. Na oftalmologia eu entendi que existia uma necessidade de mercado, existia cirurgia e eu teria como me capacitar no Brasil. Sim. Porque na ortopedia existiam outros profissionais, na odontologia às vezes não tinha o mesmo reconhecimento. Então tudo isso eu me baseei para tomar minha decisão. Aí foi quando eu decidi fazer oftalmo. Na hora que eu decidi fazer oftalmo, eu busquei qual seria o melhor local dentro do Brasil que poderia me capacitar para isso. Eu conheci a Anclivepa. Aí eu fiz bem assim, Léo, agora eu quero saber quem manda na Anclivepa. Porque eu quero estar próximo dessa pessoa, para que justamente eu pudesse entrar, porque era uma seleção muito difícil até hoje. É uma seleção muito difícil para poder fazer parte dessa especialização. Aí eu descobri, Léo, que ela estaria num congresso brasileiro em Porto Seguro. Na época eu não tinha dinheiro, cara. A situação financeira era muito difícil. Literalmente eu juntei tudo e fui para Porto Seguro. Fui tentar conhecer essa pessoa para poder pedir um estágio, para poder estar próximo a ela e, consequentemente, ter a capacidade. Eu não sei se você sabe, mas oftalmo durante a graduação, tanto de humana quanto veterinária, é um curso paralelo. A gente não tem acesso à oftalmologia. Então, assim, quando eu me deparei para poder fazer uma especialização e teria uma prova de seleção, eu precisaria estudar, precisaria ter uma casuística, uma rotina, entender, porque realmente era uma prova
com um nível técnico muito alto. Eu disse, eu preciso de um estágio com a pessoa que manda nesse negócio. Sim. O nome dela é Adriana. Aí eu fui à busca de Adriana nesse congresso para poder a gente se conhecer e eu buscar um estágio. Intencionalidade aí máxima. Máxima. Léo, cheguei lá, na sala devia caber umas 150 pessoas, sei lá, alguma coisa em torno disso. Tava todo mundo sentado, né? Eu vou assistir na minha cabeça. Vou assistir a palestra de Adriana, no final me aproximo, me apresento. Como quem não quer nada. Quem não quer nada e vejo se eu consigo ali, tipo, um estágio junto com ela lá em São Paulo. Léo, acho que tinha 150 pessoas na sala. Quando terminou a apresentação, tinha umas 200 ao redor dessa mulher. É um fenômeno essa mulher. Aí eu falei bem assim, cara, perdi a oportunidade. Gastei tudo que eu tinha e infelizmente eu não vou conseguir ter acesso a ela, porque realmente ela é muito querida, graças a Deus. Fui assistir o resto da apresentação do congresso. Eu sei que na minha penúltima palestra atrasou um pouquinho, eu perdi a última. Aí eu fui andar ao redor dos estantes e a Adriana estava lá sentada com o computador dela. Rapaz, sozinha. Sozinha. Aí eu disse bem assim, me apresentei, né? Falei o que eu buscava. Ela falou bem assim, percebeu o meu entusiasmo, vamos dizer assim. Massa. E disse bem assim, Thiago, eu tô precisando viajar nos próximos dias, mas me manda um e-mail que a gente tenta aí ver um estágio. Era mais ou menos ali na metade do ano, que tinha um intervalo. Enfim, nisso eu mandei um e-mail, ela aceitou, eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo em julho para fazer 30 dias de estágio. Fiquei até novembro, que ela ficou me convidando. Se quiser ficar mais um mês, ficar mais um mês. Porque em novembro seria a prova da especialização. Aí eu fiquei até a prova, foi todo mês renovava aquele convite, graças a Deus. Nossa. Aí quando entregando ali. Participando, ajudando na dinâmica. Quando foi em novembro eu fiz a prova. Fui aprovado, voltei para casa e durante a especialização eu recebi o convite para fazer o mestrado também. Aí foi quando eu associei. Fiz a especialização junto com o mestrado na mesma época. Nossa. Aí morava em São Paulo. Morou quanto tempo lá? Eu morei uns 2 anos e pouco, Léo. Caramba. Foi. Fiz 2 anos do mestrado, né? E mais um pouco também junto com a especialização. Aí foi um projeto realmente maravilhoso, no qual eu também dei aula de pós-graduação em algumas capitais do Brasil. Até o ponto que, tipo, acabou a especialização, acabou o mestrado e eu recebi um convite para fazer o doutorado fora do Brasil. Léo, foi muito interessante falar sobre isso. Eu estava em São Paulo com, vou falar até um know-how muito legal, né? Assim, muito conhecido, porque além da... Um tempo bacana, dá pra se relacionar legal. Bacana, né? cara. Entregando ali uma excelência, bem relacionado. Isso. Inclusive, até estava dando aula já, né? Para pós-graduação, então eu conhecia outros... Você sempre gostou de ensinar? Sempre, Léo. Eu sempre tive uma aptidão pelo ensino. Eu brinco que hoje eu estou no SESMAC, mas eu sou professor. Apesar de estar no SESMAC hoje, eu tenho uma aptidão muito boa pelo ensino. Eu gosto de transferir o conhecimento, de discutir, ter uma opinião crítica. Eu sou professor, não tenho dúvida nenhuma. E hoje eu estou no SESMAC. Sim. Léo, aí naquele momento eu recebi um convite para fazer o doutorado fora do Brasil. Eu iria, se não me engano, foi para Chicago. Eu tive um professor que entrou em contato comigo, eu também falei com ele e fiquei naquela decisão. Decisão extremamente difícil, Léo. Ou iria para os Estados Unidos, fazer 4 anos de um doutorado, e sendo muito honesto a você, acho muito difícil voltar para o Brasil, ou voltaria para Maceió. Naquele momento, Léo, muitas pessoas, né, amigos próximos, profissionais, colegas, até mesmo orientadores, né, professores envolvidos, falaram assim, cara, é uma grande oportunidade. Vai para os Estados Unidos, você vai se destacar, você tem essa veia empreendedora, você tem esse posicionamento, eu não tenho dúvida que, tipo, você vai conseguir se destacar. Mas não posso mentir a você que a vontade de voltar para casa é uma coisa que bate na porta todo santo dia. Porque acredito que na vida, Léo, existem alguns valores. Perfeito. E tinha coisa que estava fazendo muita falta para mim. Eu não sei se ir para os Estados Unidos, me posicionar como oftalmologista, doutor, ganhar um reconhecimento até mesmo fora, se aquilo iria me preencher.
Porque, Léo, eu tava lá estudando, tava me capacitando e literalmente todo dia eu sentia vontade de voltar para casa. E teve uma coisa muito interessante pontuar sobre isso, que muitas pessoas falam assim, não, mas Maceió tem uma limitação muito grande. Mas tem um ponto também muito importante para tocar sobre isso. É justamente nas dificuldades que existem as oportunidades. Exatamente. Então, eu estava com um nível acima da régua naquele momento, e eu entendi que também, ao mesmo tempo, eu conseguisse voltar para casa e entregar a excelência que eu tinha lá fora, eu iria conseguir me destacar do mercado. Sim. Então, eu tinha uma decisão em cima de duas possibilidades muito importantes. Ou saia do Brasil, e provavelmente eu não iria viver mais isso aqui que eu vivo hoje em Maceió. Porém, só Deus sabe, né, o que iria me aguardar lá fora. Ou iria voltar para casa e fazer tudo isso acontecer. Meu pai é uma pessoa que eu amo, minha irmã, vamos dizer assim, a cultura, enfim, tudo isso realmente me fez pesar bastante. Decidi voltar para casa. Teve os três pontos que você falou que junta para poder tomar uma decisão? Teve. Eu comecei a fazer algumas pontuações para poder voltar para casa. Eu sempre mantive aquecido o mercado, ou seja, às vezes a cada 45 dias, 60 dias eu voltava em Maceió para poder visitar minha mãe estava viva na época. Aí eu vinha para poder fazer um relacionamento, network, porque sabia que ia voltar. Sim. Então eu mantive o mercado aquecido, então teve algumas decisões. Tinha mercado, tinha realmente essa necessidade, né? E tinha local onde eu me instalar. Então eu comecei a buscar, tem onde eu me instalar? Tenho. Tem um mercado? Tenho. Tem como a casuística que eu precisava, que eu sempre busquei? Sim. Então eu realmente decidi voltar. Na hora que eu voltei para casa, né, eu fiz tudo isso acontecer. E foi quando realmente começou, peguei toda essa habilidade que eu tinha da oftalmologia, de tudo que eu tinha desenvolvido, e realmente eu comecei a ir para o mercado de trabalho. Aí foi quando realmente também foi mais uma dor, né? Que é literalmente o mercado de trabalho, de como me posicionar, de como conquistar clientes. Você fala muito bem nas suas falas sobre a questão dos planos de saúde, que hoje ainda não é uma realidade como na medicina humana. Sim. Mas, cara, para ganhar mercado realmente é muito difícil, das pessoas se conhecerem, né? Depois de um certo tempo flui, mas no primeiro momento realmente é muito difícil. Então eu voltei para casa. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque Imagina. Você bota o coração e a razão na mesma balança, né? O que tomar a decisão e realmente fazer acontecer todos os dias. Voltei. Todas as decisões que você toma, eu vejo que tem a parte de... Tem algumas características, pelo menos do que você está falando, que é desenhar ali... E aí eu gostei disso, de dois caminhos, de três caminhos, porque... Geralmente, as pessoas elas seguem ali a manada porque, assim, você prefere isso ou aquilo. E aí o cérebro ele se condiciona a duas opções e não talvez abrir a porta para uma terceira. Então, quando você abre uma terceira oportunidade, você para de olhar ali o que seria talvez menos pior, então o que seria melhor entre os dois e abre a mentalidade para um terceiro caminho que talvez seja... o que você mesmo construiria. E a outra coisa, e o outro ponto é analisar, decidir, mas mesmo assim continuar sendo intencional. Então, cara, qual é o melhor? Essa aqui, quem é o dono? Onde é que ela vai estar aqui. Eu vou para os Estados Unidos, vou para Maceió, beleza. Mas antes de decidir, eu vou estar nutrindo aqui, porque pode ser que eu volte, né? Então, a intencionalidade, durante a tua vida, você vê que tiveram coisas que ela trouxe para você que talvez você não teria se tivesse somente... assim, não tivesse colocado ela na balança junto da tua trajetória. Como é que você avalia estar onde está e qual a importância da intencionalidade para você chegar até então, né? Léo, é exatamente isso. É ser intencional a todo momento. Numa relação de 1 a 1, né? Uma relação profissional, uma relação com o cliente. O que é que eu busco para o meu futuro? Você me ensina muito, sabia? Eu mandei uma mensagem pro Thiago. Esse dia foi que eu falei assim, cara, eu preciso ser proposital. Não usei a palavra intencional, mas agora eu vou usar intencional. Liguei para ele para tirar uma dúvida. Thiago, interno, no interno, faça uma consulta. Ele falou, eu faria isso daqui, dá pra fazer 3 caminhos.
Beleza. Dá umas 3 horinhas, ele me liga. Fala, Léo, e aí, tudo certo? Eu falei, rapaz, tu lembrou? Ele fez, não, pô, é que eu anoto aqui que eu preciso, com quem eu preciso falar. Aí eu falei, caramba, como eu não falei isso? Na minha agenda tem, assim, mandar mensagem para cliente. E aí eu vejo quem tá ali precisando receber uma mensagem e eu aprendi com você. Que é, de fato, essa intencionalidade, ela é maravilhosa para os resultados. E esse eu vejo que é um grande diferencial teu, né? Quando a gente falou sobre o Leleco naquela vez, não foi? Que foi o seu filhinho de 4 patas. Quando você tava para tomar uma decisão do que fazer, a gente elencou alguns pontos importantes. Sim. E é justamente isso daí, que é trazer essa clareza, né, de trazer para você naquele momento como amigo, como cliente, o que decidir. E é muito legal isso, Léo, que eu faço literalmente isso no consultório. E não existe o certo e o errado, existe o que realmente às vezes a gente está intencionado de fazer, às vezes como cliente, né, como amigo, e a gente trouxe. Mas uma coisa importante é justamente que eu acredito que é muito mais fácil de aproximar 2 pontos quando a gente fala de pessoas, que é o acolhimento. Então, muitas vezes o que você sentiu naquele momento foi acolhido. Sim. E é isso que é a intenção. Porque na hora que você se sente acolhido, existe a perda de preço e o ganho de valor. Porque naquele momento você entendeu que eu não estava preocupado com o seu dinheiro. Eu estava preocupado como é que estaria a sua dinâmica, como é que estaria o seu filho de 4 patas, diante das suas desafios pessoais e familiares, qual seria a melhor decisão a ser tomada, porque infelizmente envolve tempo, envolve desprendimento emocional, desprendimento financeiro. Então tem muitas coisas que a gente não sabe o que o outro passa. Sim. E é justamente quando a gente faz esse acolhimento, é intencional no acolhimento, a gente consegue aproximar os pontos. Na verdade, o que eu fiz naquele momento foi uma coisa que realmente é do Thiago, vou ser bem sincero a você, mas que realmente é ser intencional, acolhedor. A intencionalidade, ela poderia ser vista como servir, porque, vamos analisar, quando você... Tem vários outros casos, né? Mas dos 3 casos que a gente trouxe aqui, foi para Porto Seguro, você ali foi intencional, mas enquanto você estava lá, você serviu muito mais, acredito eu, do que deveria, do que poderia, do que seria a tua obrigação, e ficou renovando o convite. Ao ficar vindo para cá a cada 45 dias, foi intencional de manter esse mercado, mas quem estava aqui ficou vendo a questão de você... Caramba, o Thiago tá vindo nutrir aqui, ele tá passando conhecimento, então você meio que tava servindo essas pessoas. E comigo da mesma maneira. Você foi lá e serviu. Disse, Léo, existem esses caminhos aqui. Cara, esse, e aí organizou ali, faz isso daqui, se precisar a gente segue e vamos assim. Então, a sua intencionalidade seria, teoricamente, servir ao outro. Daria para resumir dessa maneira? Sim, né? Uma coisa que eu aprendi como profissional seria no sentido de não vender, não fazer a venda. É literalmente servir, estar à disposição de acolher. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem é tentar fazer uma venda. E hoje o mercado não tá para quem quer receber uma venda. Até mesmo quando a gente vai falar sobre venda, falar sobre a coisa diretamente, é muito mais difícil da gente poder acolher. Mas quando a gente literalmente quer acolher, quer ajudar, tem a intenção de servir, é totalmente diferente. Hoje eu falo que eu sou totalmente intencional nos ambientes que eu tô, nas relações pessoais, profissionais, eu sei o que eu quero da minha vida. Afinal de contas, né, realmente a vida é, como a gente fala, né, muito dura, né, a vida realmente, o meio profissional, a régua já subiu muito e não dá para brincar. Eu brinco até, Léo, que como professor hoje, eu tô para servir. Porque naquele momento que eu estou como professor, que eu estou com os meus alunos, que eu estou com os acadêmicos, a gente literalmente tá para servir, cara. Eu me lembro quando aluno, né, que na verdade somos até hoje alunos, sim, mas quando eu estava com um professor, que ele ali estava intencional para poder me ajudar, realmente tinha a intenção de me fazer crescer, aquilo dali aproximava, aquilo dali gerava um sentimento genuíno, um conhecimento genuíno. Então é muito bom quando você está ali de forma intencional para servir, para poder ajudar. E a gente colheu os frutos através disso. Eu falaria até da nossa relação, né, de amigos, de profissionais,
profissional, que a gente muitas vezes, a gente está aqui um para servir o outro e realmente a gente constrói. Não é só aquele momento, é uma construção de uma relação de amizade e de profissional também, mais uma vez. Então eu falaria sim, que eu sou muito intencional nas conversas, no meu tempo, que hoje a gente brinca, que é a coisa mais cara que nós temos. Verdade. É o nosso tempo, não é mais dinheiro, né? É literalmente o tempo, porque através desse tempo a gente consegue ter bons resultados, um faturamento, relações, oportunidades e literalmente servir. Servir o cliente, servir um amigo, servir uma família. Essa é intencional. Perfeito. E aí, nessa tua volta para Maceió, onde é que entra o Neve nesse caminho aí? Como é que surgiu isso? Cara, surgiu de um grande desafio, cara. Quando eu voltei para Maceió, eu sabia o que eu queria. Eu queria literalmente trabalhar com oftalmologia e ajudar o máximo de pacientes possíveis, gerando propósito, gerando valor, tudo isso. Tive um grande amigo, né, o nome dele é Ivandro. O Ivandro tem um laboratório veterinário em Maceió, que na verdade já está expandindo para o Nordeste, inclusive é um laboratório maravilhoso, do qual a gente trabalha juntos. E naquele momento o Ivandro abriu as portas do laboratório para eu poder montar meu primeiro consultório. Que não existia uma realidade dos centros de especialidades como existe hoje. Mas existia quando eu estava morando em São Paulo, que eu vi essa oportunidade. Então o que foi que eu fiz? Comecei a fazer alguns atendimentos volantes em Maceió até para aquecer minha agenda, aquecer meus clientes e comecei a montar o meu consultório. Naquele momento, quando a gente começou a encher a agenda, justificou tomar uma decisão. Ivandro falou para mim que estava começando a aumentar o movimento, tinha uma certa demanda e o propósito dele era realmente a parte laboratorial, né, de exames complementares. Sim. Aí foi quando eu tomei a decisão de realmente montar um consultório para mim. Foi quando eu convidei uma pessoa muito querida para mim, que é a Fabiana. A gente começou um projeto juntos, no qual eu precisava de uma sala para realmente ter uma produtividade. Dessa sala, a veia empreendedora estourou, né? Não tem jeito. Já tinha, não tinha essa veia? Como é hoje? Cara, eu acredito que eu já tinha, muitas vezes até por buscar tudo isso, né? De investir, mas não como empresário naquele momento. Foi realmente quando iniciou essa veia, vamos dizer assim, como empresário, de ter literalmente uma empresa, porque é uma coisa que muitas vezes faz medo, quando a gente não tem o conhecimento. Foi justamente aí que eu busquei o conhecimento, não só da parte técnica, mas da parte de empreendedor, de empresário, que é o outro mundo, né, Léo? É porque assim, eu fico imaginando, muitos profissionais, e aí vamos trazer para veterinária, para medicina, vamos trazer nesse meio, acredita que o próximo passo da minha carreira está na minha capacidade técnica, quanto profissional. Então, não estou captando pacientes como eu queria, quero ganhar mais, quero cobrar mais, e aí foca em mais uma especialização, mais em uma atualização, em mais um congresso, quando na grande realidade isso ajuda, obviamente, né? Porque mantém o paciente, mas não traz o paciente, né? Vamos deixar claro que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você atrair, outra coisa é você manter. A parte técnica ela vai manter, mas não vai atrair, porque quando ele vai ver o diploma aí, o quão excelente é o trabalho, é depois que ele já chegou. E aí, hoje, conhecendo a tua maneira de trabalho, tudo que você faz e as tuas habilidades, que inclusive todas as vezes que a gente conversa faz assim na minha cabeça, caramba, isso aqui eu ainda não tinha pensado, rapaz. Todas as vezes que eu fico distraído, eu falo assim, não, o Thiago estaria organizando isso daqui. Dia de domingo, dia de sábado. E eu vejo que é com muito amor e com muita responsabilidade, vamos dizer assim, cara, isso daqui eu vou organizar isso aqui porque é minha responsabilidade. Como é que foi para você olhar para eu sou um excelente profissional, mas isso não basta, e agora eu preciso ser um excelente gestor, porque você domina a parte de gestão, de finanças, de processos, de pessoas. Tanto é que o Neve, ele explodiu, né? Assim, cresceu muito, enorme. Aquele shopping praticamente inteiro. E
Como é que foi isso? Lidar com tudo isso, virar a chave, focar, deu medo, não deu? Qual foi o momento mais difícil nessa jornada? Quando a gente fala dessa ascensão do Neve, o que é que você enxerga em relação a isso? Léo, tu acredita que eu sinto medo até hoje? Eu acredito. Até hoje eu sinto frio na barriga. Mas eu acredito que é isso que fez dar certo, né? É o medo. Porque o medo eu acho que é um sentimento de proteção, de atenção, de cuidado. Naquele momento, quando eu voltei para Maceió e comecei realmente me posicionar no mercado, cara, senti muito medo. Senti medo de não conseguir buscar o que eu queria, senti medo de não receber o que eu queria. Tinha, de certa forma, recusado uma oportunidade de sair do Brasil e literalmente tinha que fazer acontecer. E o que é que eu vi? Eu tinha um conhecimento técnico muito bom, mas eu precisava agora, literalmente, ter pacientes na minha sala. Léo, a gente fala de veterinária, mas graças a Deus, hoje a minha rotina de veterinária é muito boa. Eu brinco até quando as pessoas se aproximam de mim, né, vão lá conhecer a empresa, elas falam assim, doutor, como é que tem tanto animal precisando de tanta assistência? Porque, na verdade, Léo, eu falaria para você que existem em todas as áreas muitas oportunidades. O grande problema não é tipo assim, Léo, eu vou brincadeiras à parte aqui hoje com você, mas você tem noção do que é uma pessoa trabalhar só com o olho de cães e gatos? É tipo assim, tudo bem, hoje é maravilhoso, você enxerga, você vê como... Mas tipo, depois que deu certo, né? No primeiro momento, meu amigo, é uma coisa assim louca. Tipo assim, meu avô, na época, não tocando nesse ponto, ele falou assim, meu filho, é irracional o que você está fazendo, porque ele não conseguia enxergar por conta da limitação dele também. E eu conseguia enxergar e sabia o que eu queria buscar. Mas, ao mesmo tempo, saber que eu quero trabalhar com olhos de cães e gatos, eu tinha que ter volume. Eu tinha que chegar nessas pessoas. Eu falaria para você, Léo, que hoje eu atendo em média para a veterinária, é uma realidade muito boa, em torno de 25 pacientes dias, entre retornos, consultas, reavaliações, enfim. Para veterinária não, para qualquer área. 25, às vezes a gente chega a 30, já teve dias de bater 30, 32 pacientes dia. Léo, eu falaria para você que existe oportunidade em todas as áreas. E olha que essa é uma fatia de mercado que você pega. Não é todo o mercado. Exatamente. E o que é o que eu vi? Eu preciso acessar essas pessoas. Então, como é que eu vou acessar? Por duas vertentes. Ela precisa me conhecer. Então, como é que eu iria me fazer ser visto por essas pessoas? E na hora que eu fosse recebê-las, eu precisaria ter uma estrutura mínima, confortável, para poder dar uma boa assistência. Então, eu teria que ter um bom conhecimento técnico. Aí volta os 3 pontos, Léo. Tem um bom conhecimento técnico. Ter uma estrutura para poder receber essas pessoas e tenho que ter acesso a elas. Então era só estruturar isso daí. Conhecimento técnico eu já tinha. Voltei para casa agora. Tenho que fazer isso acontecer. Como é que eu vou fazer que as pessoas me conheçam? Saber onde elas estão. Perfeito. Não tem outro local. E na hora que elas souberam onde elas estão, eu for até elas, ter o conhecimento técnico e ter onde recebê-las, fechou. Aí exatamente, o triângulo fechou. Então o que é que eu fiz? Comecei a entender onde é que estão essas pessoas. Aí foi quando começou o nosso trabalho juntos também, de poder ter acesso a essas pessoas, saber como chegar até elas e montar uma estrutura para poder recebê-las. Sim. Aí foi quando começou a questão da empresa. Eu precisava ter uma estrutura no qual eu pudesse desenvolver minhas atividades. Quando eu comecei a ter essa estrutura, senti muito medo, porque, tipo, existem impostos, existe alvarás, existe uma CLT por trás, né, de funcionários, lei trabalhista. Mas, na verdade, quer que eu fale a verdade? Eu não sabia de nada disso. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu sabia onde eu queria chegar. Perfeito. E sentia muito medo. Por conta do medo, o que é que eu fiz? Fui buscar quem sabia. Hoje a gente trabalha juntos, Léo, assim como tem outros profissionais que prestam serviço. Sim. Na verdade é porque cada um tem uma habilidade. Eu entendi que a minha habilidade estava na oftalmologia. E para poder atingir esse público, eu precisava de uma equipe. De braços, né? De braços, cara, para poder atingir esse público. Eu tenho hoje um corpo jurídico, tenho um corpo contábil, tenho vocês, né, como empresa, que são maravilhosos, de posicionamento. E quando eu juntei tudo isso, foi quando eu realmente consigo botar 25, 30 pacientes no meu consultório hoje particular, de olho,
veterinária, vamos ser honestos com você. Então, eu sei onde eu quero chegar. Então, através dessa intencionalidade, vou até resgatar essa palavra durante nossa fala hoje, foi porque eu sei onde eu quero. Então, tive medo, tive muito frio na barriga, tenho até hoje, porque eu sei a folha que eu tenho que pagar no final do mês, Sim. as minhas despesas, como todo mundo, mas ao mesmo tempo eu sei o que eu quero entregar. E sabia que se eu ficasse, às vezes, prestando serviço para uma clínica, fazendo uma coisa pequena, eu não conseguiria entregar isso que eu quero. Não conseguiria ter um propósito, que é ter pessoas junto comigo para a gente poder prosperar e crescer juntos. Eu teria essa limitação. Foi quando, mais uma vez, a gente começou a ter o consultório. Do consultório, eu brinco, Léo, que tipo... Acho que Deus faz as coisas muito perfeitas, porque na hora que eu aluguei o consultório, tinha 2 salas, cara. Vamos dizer assim, na sala comercial que eu fui alugar. Aí eu falo bem assim, Deus, se não tivesse aquela sala... eu não teria começado a empresa, porque foi através daquela sala que eu comecei a fazer o aluguel, comecei a alugar, comecei a convidar outros profissionais para trabalhar comigo, ao ponto que a gente chegou a ter, né, lá no Neve, a gente tinha 32 veterinários envolvidos no projeto. Parece muito grandes lá. E algumas CLTs envolvidas, vamos brincar assim. Por quê? Tem o primeiro andar, né? A gente chegou a ter o segundo andar e a gente cresceu muito a empresa, porque justamente eu queria, poder acolher. E eu comecei a entregar. E preciso falar também que foi muito desafiador, porque quanto mais a empresa crescia, atingia novos patamares, novos clientes, isso gerou uma demanda de gestão absurda, ao ponto que realmente estava uma demanda muito grande. Tanto da parte de oftalmologia, que graças a Deus cresceu muito. Eu lembro até de algumas conversas que a gente teve, que você falou, cara, tô repensando seriamente se a parte da oftalmologia, porque a parte de gestão me toma muito tempo, é uma coisa que eu gosto muito, e até onde eu sigo para um lado ou sigo para outro. E a gente vai entrar nesse ponto, porque mais uma vez você decidiu ali, lá do início, né? Quando você fala da questão das decisões e do medo que dá, e enfim, quem empreende, né, sabe, é o seguinte, você tem um dinheiro para receber e tem um pagamento para fazer. Só que entre o dinheiro, receber o dinheiro e fazer o pagamento, tem uma lacuna que às vezes tem a questão do dinheiro compensar, do pagamento cair. Aí você olha a sua conta e meu Deus do céu, e agora? Mas eu tenho dinheiro e não tenho, enfim. É de fato para quem tem essa estômago, vamos dizer assim, né? E nem todo mundo tem, nem todo mundo tá disposto e tá tudo certo. Talvez as decisões que a gente venha falando aqui não seja nem para incentivar alguém a empreender, mas eu concordo 100%. Né? Eu concordo porque eu parto do pensamento de que, cara, em qualquer coisa que eu fizer, eu vou dar o meu melhor. Eu posso não ser o melhor do mundo, mas eu sei que o que eu pegar pra fazer, eu vou dar o melhor que eu tiver. Não vou fazer meia boca, porque não é de mim. Eu entendo que em tudo que eu faço, eu tenho essa excelência. Então, por que eu daria a minha excelência toda pra me limitar de receber ali um valor X? Por que ter esse medo, né? E aí, existem algumas nuances. Eu entendo que nem todo mundo foi criado da mesma maneira, nem todo mundo teve o mesmo incentivo, teve a mesma criação. Só que, quanto cristão, eu descobri algumas habilidades e alguns hackers da vida que a Bíblia nos mostra e nos garante. Então, hoje, talvez quem está assistindo em casa não tenha essa disposição, essa coragem toda e essa ousadia de, por exemplo, cara, eu decidi seguir um caminho que era o sonho do meu pai porque eu tinha medo de se dar errado, eu não ter o apoio dele, ou ele falar que eu avisei. Eu não tinha essa certeza de que eu ia fazer dar certo. Eu não consigo sair do convênio, do plantão, ou sair desse emprego que eu estou hoje, que eu não estou satisfeito, mas que no final do dia paga as minhas coisas, porque eu também não tenho essa coragem toda, né? O Flávio Augusto, ele fala algo que eu gosto muito, e às vezes eu uso de exemplo lá com o time, da questão de que o ser humano, ele não acorda, a disposição dele do dia não é pra se arriscar e conquistar mais, é pra colocar toda essa disposição pra não perder o que já conquistou. Então, por isso que algumas decisões ficam guardadas. E eu espero de verdade que com esse podcast a gente possa
incentivar as pessoas a tomarem decisões, enfim, para seguir. Só que lá na Bíblia, em algumas passagens, fala que a gente pode pedir algumas coisas para Deus. E duas coisas que eu vejo que quem quer tomar uma decisão e está com medo de seguir pode pedir a Deus é a de fé e a de ousadia, uma porção de ousadia. Eu sei que a fé é a gente acreditar sem ver de que deu certo. E a gente precisa crer para que aquilo aconteça. Mas e quando a gente não consegue crer? Não consegue ter a fé? É muito bacana, eu não vou saber exatamente qual é o versículo e qual é o livro, mas fala que a gente pode orar por isso. Senhor, eu não tenho essa fé não está em mim. Mas eu gostaria muito de seguir, o Senhor sabe que eu não estou satisfeito aqui. Então, por favor, me ajude a... E Deus é Pai, né? Ele vai nos ouvir. E a segunda é a questão da ousadia, de me dar a ousadia necessária para que eu entre naquela sala, para que eu fale com fulano, para que... Enfim. Então, se por algum motivo você que está assistindo aqui está se inspirando na história do Thiago e fala, caramba, eu queria ter essa coragem, caramba, eu queria ter essa... Enfim, conseguir dar esse passo, mas eu não consigo, coloque em oração. Coloque em oração, porque de fato eu acredito que não é todo mundo que vai ter essa ousadia. Eu reconheço que eu sou muito ousado. Se eu for olhar no histórico, eu sou ousadíssimo. Mas é muito mais de Deus em mim, sabe? Do que algo que é em mim mesmo. Eu creio que pode ser um caminho para você que hoje vai assistir, tá tomando essa energia, mas não vai conseguir tomar uma decisão. Coloque em oração que eu creio que Deus vai lhe ajudar de verdade, porque Ele realiza aquilo que a gente pede. Pode ser que não esteja na primeira oração, mas fica orando. Se mantenha orando que vai dar certo. Léo, eu queria falar de alguns pontos do que você me fez pensar agora. Primeiro ponto. Muitas pessoas acham que ter uma empresa, ela precisa necessariamente ser grande. Sim. Não necessariamente. Uma empresa, ela pode ter um porte pequeno. Às vezes 1 funcionário, 2 funcionários. Mas eu acho que como empreendedor, como empresário, vou por esse caminho também. Eu acredito que muitas pessoas têm um potencial de desenvolver-se como empresário, como profissional da área. Mas tem uma coisa importante, que apesar de ser grande ou ser pequeno, sozinho é muito difícil. Sim. Então, muitas vezes o que eu falo é que às vezes as pessoas têm muito medo, mas chega a ter tanto medo, Léo, que chega a travar. E é justamente isso que é importante, acho que a gente pontuar aqui. O medo ele é importante para a gente tomar decisões, para poder tomar precauções, para não cometer, às vezes, uma decisão que vai causar um prejuízo muito grande na sua vida profissional. Mas, ao mesmo tempo, de você buscar. Você buscar realmente entender processos. O meu pai falou uma frase que foi muito forte para mim, Léo, que eu estava passando por um desafio... Meu pai é contador, viu? Um desafio contábil que eu não estava conseguindo entender. Porque, tinha parte de organização da empresa. Meu pai é muito duro comigo. Aí ele falou bem assim, quem inventou isso foi você. Literalmente com essas palavras. Busque. E muitas vezes, Léo, a gente quer dar uma desculpa de qual a gente não sabe. Porque eu não sei dominar isso, porque eu não domino aquilo. O que o meu pai falou, em outras palavras, naquele momento, foi que a responsabilidade é minha. Foi você que criou esse problema. E a gente tem que aprender a resolver. E se você não sabe resolver e tá tudo bem, busque quem sabe. E foi exatamente isso que eu faço. Uma empresa ela pode ter 2 funcionários, pode ter 20 funcionários, pode ter 200 funcionários. Vai ter problema. E é justamente aí. A gente tá falando disso ontem no escritório, que a gente tava trazendo um case de uma empresa muito grande. Aí a pessoa falou, aconteceu isso. Aí eu olhei para o Davi, né, que trabalha com a gente, e falei, rapaz, tá todo mundo no mesmo barco, bicho. Vai ter problema independente de onde você esteja. Exato. E outra coisa que você falou também, falou muito sobre Deus. Eu brinco, Léo, hoje, que eu falo bem assim, Deus, por favor, não me deixe enxergar. Porque quando Ele me dá uma direção, eu consigo enxergar hoje, Léo, quando eu tenho muitas decisões, eu brinco que é Deus. Porque literalmente, Ele me fez enxergar. Sim. Na hora que eu enxergo, aí existe o livre-arbítrio de tomar a decisão de ir ou de ficar. Aí eu vou usar suas palavras, eu também sou ousado. Eu vou. Agora eu vou com medo, no sentido que eu vou me precavendo, da gente ter menos falhas possíveis e até mesmo ter a humildade de, às vezes, saber voltar. Porque muitas pessoas acham que na hora que você vai por um caminho,
você pode tomar um outro direcionamento, se não faz mais sentido. E o que é que eu falo hoje para todas as pessoas que chegam em mim, né? Perguntando às vezes alunos, outros professores, outros colegas profissionais, e eu sempre gosto de pontuar. Eu acredito que a gente tem que buscar entregar o nosso melhor serviço, quanto à questão técnica, de acesso ao cliente, como também receber e prestar essa assistência, né? Que é aqueles pontos que eu falei inicialmente. Sim. Na hora que você consegue entender isso, você consegue realmente entregar o seu melhor resultado. E se você enxerga que você tem habilidade para tal, hoje a gente pontuou sobre me formar em veterinária, sobre ser oftalmologista, sobre montar empresa, enxergar isso para mim é Deus, Léo. Literalmente. Só que Deus dá a oportunidade de você ir ou de você parar. Eu poderia ter ficado na medicina humana, eu poderia ter ficado apenas como clínico geral, eu poderia estar prestando serviço para outras pessoas, mas no meu coração, se eu enxergo, quem me faz enxergar é Deus. Eu brinco, volto a brincar. Às vezes eu peço para Deus não me mostrar, porque meu Deus, tá bom onde eu estou. O Senhor ainda tem coisas maiores para mim. Sim. Mas na verdade é brincadeiras à parte, mas é isso a vida. Essa decisão que você tomou agora, eu queria entrar nesse assunto, essa última decisão que você tomou, do destino de carreira, de empreendedorismo da empresa, como é que foi para você tomar essa decisão? O que foi que você avaliou, né? E o porquê encerrar com o Neve? Acho que a primeira coisa, né, para as pessoas entenderem, né? Sim. A gente encerrou as atividades como especialidade geral, né? Isso. O que foi que aconteceu? No primeiro momento, eu enxerguei uma necessidade de mercado. Eu volto a dizer, Deus, né? Que faz a gente ver tudo isso. E eu falei, vou instalar em Maceió o primeiro centro de especialidades veterinárias para poder agregar todas essas habilidades de vários profissionais para poder entregar nosso melhor para o cliente. Léo, estourou. Foi fantástico. Maravilhoso. Eu enxerguei aquilo. Então eu fiz acontecer. Tivemos vários profissionais envolvidos, vários clientes, né, satisfeitos, vários animais que a gente... Já agora, vários clientes que a gente ajudou, inclusive até com um propósito pessoal, vários profissionais, CLTs, vamos dizer assim, funcionários, colaboradores, que cresceram junto com a empresa. Tive até um relato recentemente de algumas pessoas que, me emocionaram, porque o quanto a gente pôde influenciar a vida do outro, né? Não, mas aí voltando, calma. Você tava no Neve. Não, então, você perguntou sobre o encerramento, né? Foi. Aí eu quero chegar. Pronto. Aí o que foi que aconteceu? Eu enxerguei... Corta pro Neve, que começou com 2 salas... Foi pra... Quantas salas no total chegou? Hoje a gente chegou em 11. 11 salas. 2 andares. 2 andares. Centro cirúrgico. Internamento, administrativo, tudo, né? Perfeito. Aí tava... Muito bem. Isso. Muito bem posicionado. Esse homem do nada mandou uma mensagem pra mim. A gente trabalhou junto há uns 2 anos e meio, uns 3 anos, né? E aí... Manda mensagem, Léo, vou fechar o Neve. Senti um frio no espinhaço. Aí ela, o que foi? Porque eu fiquei meio pálido. Aí eu disse, não sei. Tiago disse que ia encerrar o Neve. Aí ela, oxe. E o Leleco que ia fazer um exame? O Leleco tinha um exame pra fazer. Do nada, aí eu falei, não, peraí, pô. Aí liguei pra ele depois eu te retorno. Eu falei, bicho, faz isso comigo. Mandei um áudio, faz isso comigo não, pô. Aí foi fogo, você só manda uma mensagem, não atende a pessoa. Um spoiler. A mesma coisa foi agora que eu fiz, né? Soltei a bomba aqui. Então, vamos lá. O Neve tava fluindo super bem, gigantesco. Cara, é muito interessante, Léo. Porque assim, quando tá tudo errado, você tomar uma decisão... É fácil. É fácil, sendo muito sincero. Quando tá dando tudo muito certo, de você enxergar outro direcionamento, é muito difícil, minha amiga. Por que eu falo isso? O Neve tava indo muito bem posicionado no mercado. Só que o Neve cresceu muito por tudo isso que a gente conversou hoje. E a oftalmologia também cresceu. Sim. Porque eu faço a parte clínica de oftalmologia, faço a parte cirúrgica de oftalmologia e toda a gestão da empresa. E por realmente ser apaixonado por tudo isso, os dois cresceram muito. Piloto e copiloto. Exatamente, né? O que é que aconteceu em um dado momento? Eu precisei tomar uma decisão. Por quê? Eu entendi que como a empresa estava crescendo muito, iriam começar a surgir alguns pontos falhos. E eu precisaria de pessoas para tocar esse projeto. E a parte da oftalmologia também crescendo demais.
Os dois crescendo muito. Só que eu volto para uma coisa que me fez estar aqui hoje, que é ser veterinário. Sim. Eu sou apaixonado pela veterinária. Então eu me vi numa posição de gestor e literalmente um técnico veterinário, né? A parte técnica da veterinária. E precisar tomar uma decisão. Se eu chamasse, às vezes, outros profissionais para poder dar continuidade ao projeto do Neve, eu não consegui enxergar naquele momento o que eu realmente busco com a empresa, que realmente é meu coração que está ali envolvido. E tinha a parte da oftalmologia. Então eu entendi que eu conseguiria continuar ajudando os pacientes, as pessoas, se eu focasse ainda mais um pouco. Foi quando eu tomei um novo direcionamento. Tinha uma empresa gigante, um faturamento alto, um custo alto, muitas pessoas envolvidas no projeto. 24 horas. 24 horas. E eu percebi que tinha coisas do Thiago que com o crescimento da empresa eu precisaria me dedicar mais de cultura, valores, que seria muito difícil. E o que é que eu percebi? Eu sou apaixonado por veterinária, eu volto a dizer. Então eu precisava tomar uma decisão, porque equilibrar os dois pratos chegou a um ponto que estava sendo muito difícil. E tomar uma decisão no qual a gente precisa escolher por dois grandes amores, vamos dizer assim, é muito difícil. Sou apaixonado pela gestão e sou apaixonado por oftalmologia. Inclusive, até uma dúvida, que eu sei que você é uma pessoa apegada às suas coisas. Você gosta ali das suas coisas. Como é que foi tirar o emocional ali de lado? Foi extremamente difícil. Porque a gente já conversou várias vezes, eu falei, rapaz, isso daí é apego. É muito difícil, Léo. Porque a gente realmente é muito apegado. Apegado às vezes a ambientes, a projetos. Literalmente eu falo que o Neve era meu filho. Sim. Porque eu fiz construir do zero, tijolinho por tijolinho, como se diz. Foi até que eu falei, rapaz, quando a gente consegue fazer aí um burburinho grande, porque as pessoas amam o Neve. Mas, Léo, teve uma coisa que eu falo, Deus me fez enxergar. Porque o que é que eu percebi? Que a oftalmologia estava muito bem posicionada no mercado e que eu preciso de botar mais energia para continuar crescendo. Sim. E energia é uma coisa, vamos dizer assim, no nosso corpo é uma coisa finita, né? Porque vai chegar uma hora que você vai acabar sua energia. As horas são finitas. Tudo. Você precisa buscar energia às vezes, porque nós não somos unidade geradora de energia. Então o que é que eu percebi? Eu percebi que eu precisava dar um direcionamento na minha vida para continuar entregando excelência, para continuar entregando resultado. E eu precisava tomar uma decisão. É quando literalmente a gente deixa as emoções um pouco de lado e começa a ir para a parte racional. Ô Thiago, só um ponto, desculpa te interromper. De quando você teve essa visão para tomar a decisão, foi quanto tempo? 14 meses. 14 meses. Só que essa decisão não foi uma decisão de cabeça quente, vamos dizer assim. Né? Foi uma decisão extremamente calculada. Planejada, desenhada. O que é que eu fiz, Léo? Chamei consultores para poder enxergar quais seriam os próximos anos da empresa. Massa. Saber o que é que eu teria como um propósito de faturamento, o que é que eu precisaria investir, o que é que a gente tem uma capacidade diante de mercado local, regional, nacional, que a gente poderia alcançar. Como é que estão se posicionando as outras empresas, como é que está o mercado das outras empresas. Então eu fiz um estudo. E fiz um estudo para oftalmologia. Vou falar a verdade para você. Como hospital que tem todas as especialidades, que tem a parte de clínica, cirurgia e internamento, no primeiro momento, Léo, quando eu montei o Neve, existia uma carência. Chegou uma hora que tem outros profissionais fazendo a mesma coisa. Eu perdi um pouco do meu diferencial. Você se tornou ali um commodity, né? Tipo, exatamente. Mas o que é que eu entendi? Não tem ninguém fazendo a parte da oftalmologia como eu estou fazendo. Então, é literalmente... praticamente a concorrência é mínima. Eu creio, assim, não é nem soberbo, eu acredito que não tenha. No nível de trabalho, na maneira da entrega, na exigência. No posicionamento, no reconhecimento, não tem assim como... O que é que eu enxerguei, Léo? Enxerguei muito o mercado da medicina para a veterinária, né? Como é que estão se posicionando também os médicos. E falei bem assim, aqui eu tenho um potencial de continuar crescendo bastante. Nossa. Porque assim, para montar um hospital, para montar uma segunda unidade de hospital, tipo, eu vou ter vários concorrentes. Mas o que é que realmente eu vou entregar como diferencial? Eu vou ter muitas vezes um commodity.
Mas eu falei bem assim, o que é que eu vou conseguir entregar, que eu vou conseguir agregar valor? O que é que eu vou realmente pegar esse cliente e colocar dentro do meu consultório? O que é que eu vou conseguir falar para poder atrair, me diferenciar dos outros profissionais? É aqui. É como um centro de oftalmologia veterinária. O centro de oftalmologia veterinária eu lanço como um produto para o mercado no qual eu me posiciono. Eu não vou ter mais as outras especialidades, os outros profissionais que outros locais têm. Eu quero essa fatia aqui de mercado. Só que essa fatia de mercado, ela é muito potencial. Sim. E é isso que eu quero. Porque, na verdade, eu deixo de, às vezes, ser um concorrente de um hospital com outro. Para se tornar uma indicação. Para se tornar uma indicação. Léo. Nichar, eu acho que é a forma mais inteligente de você crescer. Agora, olha que decisão difícil. Peguei toda a minha habilidade de gerir uma empresa gigante e agora eu estou modelando num produto menor, vamos dizer assim, de menos pessoas envolvidas. Aí a facilidade com a mão nas costas, né? Exatamente. Porque onde eu tinha vários profissionais envolvidos, eu peguei toda essa habilidade e aí tem um direcionamento, dar outro passo, que é muito importante na vida do empreendedor. Entender que às vezes a gente está indo por um caminho e Deus mostra às vezes um outro e realmente fazer acontecer. Hoje a gente tem um produto, vamos dizer assim, com menos pessoas envolvidas. Estamos oferecendo um serviço de extrema excelência. Os números mostram, né? Os gráficos mostram o crescimento da empresa. E eu vou te falar, cara, eu estou muito feliz. Estou feliz porque eu vejo a satisfação do cliente que ele entra na empresa, que ele busca um serviço e encontra. Os animais que a gente consegue atingir, a excelência do atendimento, as pessoas que estão envolvidas no projeto, e para mim é isso que faz sentido. Então, é literalmente enxergar uma oportunidade de tomar uma decisão, que é muito difícil, porque imagina você ter uma empresa que tem um porte, um faturamento gigante, você fala bem assim, é aqui que é o próximo passo do mercado. Sim. É nichar cada vez mais. E você desapegar é muito difícil, meu amigo. Eu acredito. Para os profissionais que estão ali como clínico geral, né? Na vida, independente da sua área. Até porque, assim, você consegue nichar em qualquer área de atuação, né? Um construtor pode ser de casas beira-mar, casas de luxo, popular, enfim. Você se torna referência naquele teu nicho, né? Quem ainda não conseguiu dar esse passo, essa decisão, qual seria o conselho que você daria? Léo, hoje na habilidade e na visão que eu tenho, na experiência, eu falaria que independente de ser clínico geral ou especialista, eu falaria que hoje eu aprendi, brincadeiras à parte, como ganhar dinheiro. E na hora que você aprende como ganhar dinheiro, não é tipo ser oftalmologista, não é ser clínico geral ou qualquer outra especialidade. É você literalmente saber ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro em algumas palavras para você me entender? Acolher o cliente, ter um conhecimento técnico de qualidade, ter um ambiente digno de trabalho, para a gente poder fazer nosso serviço da melhor forma possível e entregar resultado. Perfeito. Léo, eu falo hoje que eu até brinquei, tipo assim, meu Deus, será que o senhor quer que eu diminua os meus atendimentos de oftalmologia e caia para a gestão do NEV? Ou eu diminuo a gestão do NEV e vou para a oftalmologia, porque equilibrar os dois pratos são muito difíceis. E o que aqueceu no meu coração é a oftalmologia, porque eu sei a capacidade que eu entrego. Só que, Léo, vou ser muito honesto a você. Se eu tivesse de frente ao NEV, diminuísse os meus atendimentos de oftalmologia e viesse para a gestão da empresa entendendo como ganha dinheiro, eu te falaria que seria 2 hospitais aí no próximo ano, provavelmente. Eu acredito nisso. Porque precisa de mim na frente. Eu entendo isso. Delego, tenho vários profissionais, mas eu sei, enxergo isso para a empresa. Então, eu enxergando, delegando, eu acredito que seria maravilhoso. Só que a oftalmologia é uma realidade da minha vida. E decidi, o que é que eu pensei? Se eu pegar essa habilidade da gestão e trouxer para a oftalmologia... Um formato ali boutique, algo muito menor, mais exclusivo, que é algo que você gosta. Inclusive, estava nas suas visão e valores da empresa, né? Era acolhimento e... Cara, 2 palavras, né? Entrega de resultado. Eu lembro. Você falou lá, o posicionamento da gente, eu decidi que vai ser essas duas frentes aqui. Essas 2 palavras, vamos dizer assim, esses 2 direcionamentos. Acolhimento e comprometimento com a entrega do resultado. Sim. Porque, eu sou comprometido a entregar meu melhor resultado. E muitas vezes, como entrega a questão de visão, valores, né? Tudo que você falou, na hora que você sabe o que você quer,
Literalmente, você paga o preço para isso. Sim. Por exemplo, eu faço questão da clínica, é uma clínica veterinária, está climatizada, extremamente cheirosa, todo mundo organizado, porque eu quero que o cliente se sinta acolhido. Eu quero estar com o celular, quero que a recepção esteja com o celular para poder literalmente acolher naquele momento de angústia. E na hora que o cliente entra e ele está junto comigo, compra a ideia do tratamento, eu estou comprometido a entregar meu melhor resultado. Inclusive, às vezes, eu preciso queimar algumas margens da empresa, porque em alguns momentos a gente precisa, para entregar um resultado melhor, ter um custo maior. Mas aí volta como os valores, o princípio, né, tudo isso da empresa, de entregar meu melhor resultado. Então, hoje, quando o cliente entra, além do acolhimento, é o comprometimento da entrega do resultado. Eu literalmente sou comprometido com isso. Perfeito. Estamos finalizando aqui, chegando ao fim desse episódio. Primeiro episódio, e que episódio, gostei muito. É sempre muito bom conversar com você. Quando eu me reúno com o Thiago, aí é papo pra... A gente sai pra almoçar, aí vamos marcar a reunião, vamos marcar no almoço. Pronto. É 2 horas de conversa e meia horinha, 20 minutinhos a gente consegue alinhar o que tinha de alinhar. É sempre muito bacana, aprendo muito. E com certeza eu vou tomar algumas decisões a partir de tudo que você trouxe aqui, né? E ainda eu volto com mais certeza daquilo que... Do retorno que a gente tem de seguir a visão que Deus nos dá. Porque assim, eu não tenho medo de concorrência porque eu creio que, primeiro, eu sou nosso para todo mundo. Segundo, que a visão do que fazer, como fazer e as pessoas que eu vou chegar já está direcionada. A visão que eu tenho não é a mesma visão que até outra pessoa do mesmo mercado que eu tenha. A vontade, a disposição, a coragem é totalmente diferente àquela que Deus coloca em nós. E antes de finalizar, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, por estar aqui, ter tirado o teu tempo para ajudar todo mundo que vai acabar se contribuindo, na verdade, por esse episódio. Só que acreditando, né, que decisão muda destino, eu queria entender de você qual é a sua próxima decisão que você vai tomar, que você acredita que vai mudar ali, mais uma vez, o teu destino. Geralmente essa decisão é que a gente tá adiando. Cara, eu entendi que eu posso ajudar muitas pessoas. Eu acho que é como propósito. E acho que o próximo propósito, puxando pelo lado da oftalmologia, como professor, eu tô enxergando aí o lado das mentorias, de poder ajudar ainda mais pessoas. Durante a minha carreira profissional, tive várias pessoas que literalmente pegaram na minha mão. E eu vejo que eu tenho essa capacidade hoje de pegar na mão de alguns colegas para poder justamente aí. Aí entra a oftalmologia, entra a empresa, entra o lado de professor. E é aqui que eu quero caminhar. Então, os próximos projetos, né, eu estou modelando a empresa para poder a gente ter um produto de excelência, mas um produto que eu consiga dar esse outro braço. E eu quero literalmente me aproximar de alguns colegas. Muito bom. Que eu quero entrar nesse mercado da mentoria. Porque eu vou pegar toda a habilidade que eu tenho como professor, toda a experiência de sala de aula, vamos dizer assim, a experiência técnica de consultório, e realmente a minha intenção é de ajudar. Então eu tenho muitos colegas hoje que inclusive estão fazendo oftalmologia por conta que um dia teve a oportunidade, às vezes, de ter uma conversa. Então eu sei que eu posso impactar. Eu posso... multiplicar o que você... Exatamente, porque na verdade foi Deus que deu pra gente, né? A gente só replica pros outros. Então eu acho que é por aqui que eu quero caminhar. Então não só literalmente no atendimento clínico e cirurgia, né, junto com os animais e os seus tutores, mas também de colegas, que eu sei que eu posso aí, o Brasil é gigante. Sim. Então eu enxergo que, tipo, apesar de estar em Maceió, Léo, eu posso atingir pessoas a nível Nordeste, a nível Brasil, né, quem sabe. Sim. Meu coração tá aquecido por esse lado, então Massa. são os próximos projetos. E eu não tenho dúvida de que vai ser sucesso mais uma vez, assim como tudo que você faz. Parabéns por tudo, viu? Obrigado. Parabéns pelo profissional que você é. E obrigado por ter aceito mais uma vez o convite de estar aqui. Léo, eu queria aproveitar a oportunidade de te agradecer também. Queria te falar, velho, que você é um cara de luz, né? Junto. É muito bom poder estar do seu lado, porque eu não tenho dúvida que você não vai ter concorrente, né? Por que eu falo isso?
Porque você, cara, é uma coisa que você é como se você quisesse... Você tem uma necessidade, uma sede de buscar. E a sede de buscar o conhecimento, de literalmente ajudar o próximo, isso não tem como concorrer. Porque é o que literalmente você faz todos os dias. Você busca, mostra o seu rosto, sua cara. É tão bom que literalmente você atrai pessoas que estão na mesma frequência. Eu mesmo faço questão de estar próximo de você. Hoje é a Posiciones, né? A gente trabalha juntos e independente do projeto eu quero estar próximo. E é muito legal falar isso para que você realmente entenda qual é o maior valor do Leonardo, o que é que você está ali, que é ajudar as pessoas que estão envolvidas no projeto da Posicione-se, os clientes que estão junto com você, porque, cara, você consegue entregar. Você já quebrou muitos paradigmas, vou te falar, e vai quebrar muitos outros. Porque eu tô vendo no Leonardo hoje que você tá começando a modelar tudo isso. Você tá começando a criar cada vez mais uma habilidade de ser melhor intencional. Não é que você não era intencional, mas é como ser intencional. A gente falou, né, hoje como empresários, a gente muitas vezes recebe muitas oportunidades de negócio e saber qual é a melhor oportunidade pra gente. E eu vejo isso em você. Eu vejo que você, saber qual é o melhor cliente, saber quais as melhores oportunidades, como literalmente dar o próximo passo. Você tá num caminho que, eu quero estar muito próximo de você, porque acredito que é isso, né? De você estar próximo de pessoas. E eu espero que os clientes que você tenha junto com a Posiciones enxerguem isso. Porque é literalmente você querer furar a bolha, de causar aquele descontentamento, aquele incômodo para poder fazer a pessoa crescer. E eu vejo muitas vezes isso, né, nos clientes, na forma de pensar, às vezes um evento que você faz que as pessoas já mudam a concepção. Queria te falar que não parem, né, com um amigo, que você saiba qual é a sua principal finalidade, né, o que é sua maior força, e queria que você soubesse que eu sou muito feliz da nossa amizade, que eu quero realmente você próximo de mim, porque é muito bom ter você. Tamo junto. Então, muito sucesso, que você cresça muito, que tome muitos direcionamentos, né, do qual Deus está aí do seu lado, sua família, que você sabe que você é um cara fantástico. Véio. Valeu, irmão. Tamo Obrigado junto, por sempre me apoiar, incentivar e tá ali. A gente caminha bastante tempo juntos e o Thiago sempre direcionando, sempre estando junto. Cara, ajuste isso daqui que eu quero estar próximo, mas isso aqui precisa ser ajustado. E é isso. Obrigado por tudo, de verdade. Obrigado pelas palavras e por ter, mais uma vez, estado junto de mais um início de projeto. Eu que agradeço. Valeu. Irmão. Obrigado. Você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo episódio e acredite que decisão muda destino.